mudar de assunto agora, falar de agronegócio aqui no Novo Dia. O aumento de consumo de etanol no mercado interno brasileiro provocou queda nas exportações do combustível. Vamos falar sobre esse assunto com a Fernanda Precinotti, editora do CNN Agro. Bem-vinda, Fernanda. Que honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Carol. Muito obrigada pela recepção. Bom dia a todos, bom dia a você. Eu vim falar aqui um pouquinho de etanol para trazer um pouco, e a nossa ideia é trazer o agro para perto das pessoas. É verdade aí que caiu um pouco a exportação de etanol, 9% falando de 2025, né? Se comparado ao ano anterior, é o menor volume em 8 anos, mas acontece que não é uma notícia ruim. Significa que o consumo interno aumentou. E aí, por que aumentou, né? Aumentou porque em agosto do ano passado o governo brasileiro elevou a mistura de etanol na gasolina. Sim. A gente tem o etanol anidro, que é esse que aumentou, que é o misturado na gasolina. Então era 27% de obrigação e agora passou para 30%. E tem o etanol hidratado, que é aquele que a gente escolhe colocar na bomba. Os dois tiveram um aumento de consumo. E, portanto, a gente tinha também um cenário de menor estoque no mercado brasileiro de etanol. Isso porque, não sei se você se recorda, Carol, teve aquele monte de queimada nas lavouras de São Paulo, e é o estado que mais produz cana, né? Então, esse volume de estoques menores e com aumento de demanda fez com que a gente tivesse mais consumo no mercado interno e, portanto, diminuísse um pouco aí para as exportações. Para você ver como o agro tem ligação com o nosso dia a dia, com as notícias que a gente está aqui diariamente trazendo na CNN Brasil. Por isso a importância do CNN Agro, por isso a importância de termos Fernanda com um currículo peso pesado aqui com a gente para tirar todas as nossas dúvidas. Agora, Fernanda, começando o ano, né? O que a gente pode esperar? Esse aumento de consumo vai continuar? Essa trajetória ascendente? Vai continuar. Mas a gente tem uma expectativa de aumento, de continuidade dessa demanda interna e também de exportações, tá? Então, a gente tem aí um cenário super positivo para as usinas de etanol e de açúcar. O que acontece, não sei se você sabe, que as usinas brasileiras, na maior parte delas, elas podem escolher no começo da safra se elas vão produzir açúcar ou etanol. Então, a probabilidade delas escolherem mais etanol agora nesse ano é maior. A gente tem como a Coreia do Sul, por acaso, é uma curiosidade, é o nosso maior comprador de etanol. Olha. De cana, com mais de 700 milhões de litros todos os anos, porque eles querem um combustível bem sustentável, que é o caso do etanol de cana. Agora, se a demanda aumentar muito, não tem problema, porque a gente vai ter cada vez mais etanol de milho no Brasil. Então, ainda que a safra de cana não seja suficiente, e parece que será, mas ainda que não seja, está em crescimento o uso de milho para a produção de etanol. A gente tem 9 usinas sendo construídas já com protocolo, já com possibilidade de construção, e algumas outras já solicitando para fazer etanol de milho. Essa projeção também para o ano que a gente traz com a Fernanda. Início aqui com a gente, a estreia apenas da Fernanda. Diariamente, a partir do dia 9 de fevereiro, a gente vai contar com você então aqui. Isso, dia 9 de fevereiro eu venho aqui todo dia trazer um pouquinho do agro para o público em geral. A ideia é a gente falar de investimentos no agro, por que é importante o que acontece no campo para o consumidor final, para os investidores, né, para o público em geral. E é um time muito especializado, a gente montou com jornalistas todos com muita experiência em agro. A gente vai ter analistas, vai ter um conteúdo muito interessante também no portal da CNN. Que bom, Fernanda, te ter conosco. Seja muito bem-vinda. Te esperamos então a partir do dia 9, todos os dias aqui com a gente. Obrigada, viu, Carol? Bom dia para você. Foi um prazer. Bom dia.